Nosso Deus, como é bom nos reunirmos. Eu tenho muita alegria de nos reunir. Eu encontro essa satisfação de estarmos juntos como igreja. Louvado seja Deus. Essa semana, algumas irmãs queridas fizeram aniversário. Estou lembrando aqui da Irene, da Edilamar. Mais uma primavera para a glória do Senhor Jesus. Não é verdade? Uma dádiva do Senhor. E outros irmãos, é claro, né? Mas é que essas duas eu me lembrei. Que Deus abençoe os nossos aniversariantes de novembro. Amados irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos retornando à exposição de 1 Coríntios. E hoje, então, estudaremos o capítulo 14 de 1 Coríntios. Marquinhos, o Rogério Gomes ali, que dá trabalho para ele. O Marquinhos está vindo, Rogério. Deixa um pouco aberto para mim, porque agora, como está mais uma umidificação tão boa que Deus mandou chuva, amém? Então ajuda a gente também aqui dentro. Isso, pode deixar assim. Se a turma do calorão aí, eu não vou falar que começa o nome de algumas irmãs, a da pilotão de choque, Machado, quem é? Chama Antônia. Se ela sentir calor, vocês podem mexer aí na temperatura, tá bom, Antônio? Um monte de falar comigo, tá? Se não ajustar essa temperatura aí. Eu sei que você passa calor. E tem outros aí, né, na turma do fundo. A turma da mesa não, pode ficar à vontade aí com o ventilador mesmo, vocês se virem aí, tá? Graças a Deus pelo ar, né? Graças a Deus para ajustar para todo mundo. Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 14. Quero agradecer a Deus pela vida da Roberta, que está novamente. Cadê ela? Ah, está ali, ó. O Gildo. Louvado seja Deus por essa família, o milagre de Deus, essa família. E, inclusive, vocês podem vir quarta também, terça. Na próxima semana, quero combinar com vocês aqui, Roberto, de púlpito. Mudar para quarta-feira, que eu vou ter que estar lá no pequeno grupo da terça. Vai ter na outra semana, vocês vão estar aqui? Tá, então a gente... Vocês me derrubam. Na outra vocês vão estar ou não? Tá. Certo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que conversar no grupo mesmo. Eu vou ver com o Machado primeiro. Tá mantido, cadê a Patrícia? Foi lá tá mantido para terça-feira aquele encontro dos dois PGs do anexo. Porque a Roberta e o Gildo estão voltando. Nós vamos fazer um PG em conjunto. Só os PGs do anexo. Nízia continua, o Machado continua, a Jéssica. Mas a nossa ideia é fazer seja na terça ou na quarta da outra semana. Mas nós vamos acertar detalhes depois. Tá bom, Tiago? Para a gente poder alinhar isso. Graças a Deus, eu vi a Sueli uma fotinha, vou até visitá-la, viu? Cadê a Flaviana e o Marcos? Tem ninguém dos dois representando aqui, não? Hoje não, né? A Sueli na academia, vocês viram? Sueli foi na academia, eu falei, louvado seja Deus. Daqui a pouco ela vem para a igreja. Essa serva do Senhor que tem passado por tempos tão difíceis. E Deus tem sustentado a vida dela. Nós vamos depois orar também por essa amada irmã. Louvado seja Deus pela vida da Sueli. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu quero ler com os irmãos, da mesma maneira que fizemos domingo passado. Eu não vou ler agora o texto todo, mas eu vou ler de acordo com o desenvolvimento da mensagem do sermão. Capítulo 14 diz assim, o verso 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Eu vou parar aqui. Leia comigo no capítulo 12, verso 31. Essa passagem de Paulo escrevendo à igreja de Corinto a respeito do culto começou lá no capítulo 11. E nós agora estamos no capítulo 14 e Paulo está tratando a respeito do culto. E nós vamos ver algumas características com o tema O culto aprovado por Deus. Esse é o título dessa noite. O culto
aprovado por Deus. Notem que no capítulo 12, verso 31, ele diz: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Aí tem um subtítulo na sua Bíblia que parece que o versículo terminou. Na minha está assim: o amor é o dom supremo. Está assim na sua? Mas continua o verso 31. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E qual que é o caminho mais excelente? Ele agora explica, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Aqui é uma hipérbole. Ainda que eu fale a língua dos homens. Quantas línguas nós temos entre os homens? Centenas, dezenas e milhares. E ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos. Não é que tem uma língua dos anjos, mas ele dá um exemplo de falar todas as línguas, se até tivesse língua de anjos. Se ele fizesse tudo isso e não tivesse o quê? Amor. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Nós estudamos o capítulo 13, verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e nós vamos falar hoje sobre esse dom, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, conhecimento em todos os níveis. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Perceba, nenhum apóstolo transportou um monte de um lado para o outro. É um exemplo de uma hipérbole, dizendo, ainda que a pessoa tenha tamanha fé. Verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Verso 2 ainda: se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o quê? Amor, isso de nada me adiantará. Ele está falando a respeito da pessoa, dele mesmo e da igreja, de cada indivíduo. Ainda que eu faça tantas coisas, se não tiver amor. Verso 13 agora do capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então, chegamos no capítulo 14. A palavra aqui é sigam, mas pode ser colocada como persigam. O quê? O amor. Qual é o problema da igreja de Corinto? Vários, pastor. Vários. Estamos estudando desde o capítulo 1. Mas quando se trata a respeito de culto, temos aqui um grande problema. Os coríntios receberam muitos dons. Não faltava dons na igreja de Corinto. Uma igreja grande. Mas havia um problema. Um dom se destacou entre os demais, e é o dom de línguas. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: antes de qualquer dom, persigam o amor. A expressão do apóstolo Paulo é: o amor se manifesta de modo a abençoar, beneficiar a igreja. E por isso, a igreja, o povo de Deus, em primeiro lugar, é chamado a viver o amor em Jesus Cristo. Como é que é viver o amor em Jesus Cristo? Quanto mais eu amo o Senhor Jesus, mais eu tenho condições de ser uma pessoa amorosa, por meio de quem eu sou e do que Deus me deu para desempenhar, sobretudo no culto também, que é a ênfase do apóstolo Paulo. Então eu quero destacar nessa noite esse primeiro aspecto. O culto deve ser uma manifestação de amor por causa de Cristo e uns com os outros. Qual era a preocupação dos coríntios?
Eu tenho dom de línguas, você não tem. Eu posso falar línguas diferenciadas, que eu mesmo não conheço, mas eu sei que é um dom que Deus me deu. Paulo diz, sigam o amor. Em primeiro lugar, antes de nós desempenharmos qualquer coisa, o amor busca o bem do outro. O amor coloca o outro em primeiro lugar. O amor coloca de maneira que nós nos abdicamos, até mesmo de certas liberdades, em nome do amor, por causa do modelo de Jesus Cristo, que não se deixou levar, ou melhor, não permitiu que ele, todo glorioso, fizesse dessa glória motivo de tropeço. Pelo contrário, ele abriu mão da sua glória, se esvaziando dessa glória, para assumir forma, e forma de quê? De servo. Jesus adotou um modelo perfeito para nós seguirmos, um modelo em amor. Amor ao Pai que enviou a missão, amor também àqueles que o Pai lhe deu. Ele amou de maneira especial cada um que ele chamou. E qual é o modelo de Jesus? Em tudo que Jesus fazia, ele decidiu amar os seus discípulos. Mesmo aqueles que estavam negando ele 3 vezes, mesmo aqueles que não ouviam a mensagem com atenção e duvidavam do que viria, Jesus decidiu amar. E essa referência Paulo traz para a igreja de Corinto, uma igreja que está disputando qual dom é melhor e qual manifestação deve ser enfatizada. Paulo começa dizendo, vamos lá? Ele está tratando a respeito disso, do capítulo 12, capítulo 13, e agora ele diz, antes de apontar qual o melhor dom, sigam o amor. Paulo diz em Romanos 14, 19, assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz. Amados irmãos, antes de você fazer qualquer coisa para Cristo, a grande obra de Cristo é apaziguar o seu e o meu coração. O que é apaziguar? É nós termos satisfação em Cristo. E nós lembrarmos que nós éramos rebeldes contra Cristo. E agora, eu posso amar qualquer pessoa que é meu irmão e minha irmã em Cristo, por meio da obra de Cristo Jesus. Amados, se tem uma coisa que é muito praticada na igreja ao longo dos séculos, é o trabalho, é o desempenho sem amor. É uma manifestação de dons, mas sem graça. É uma manifestação de glória, mas dos homens. A palavra do Senhor em Gálatas diz assim, 5:13. Abra aí para você acompanhar. Gálatas 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, vamos juntos? Sejam servos uns dos outros, pelo amor. Amados irmãos, perceba um detalhe importantíssimo. Para sermos igreja de Cristo, nós precisamos fazer o quê? Nos tornarmos membros da igreja apenas? Não. Qual é o primeiro passo? Nascer de novo. Nascer de novo. Existe um monte de agremiações que juntam pessoas que pensam do mesmo jeito. Eu te dou vários nomes. A igreja de Cristo não é o ajuntamento de pessoas que pensam do mesmo jeito apenas. Mas esse ajuntamento é um ajuntamento de pessoas que foram nascidas de novo para amar, conforme Jesus Cristo amou a igreja.
É um desafio muito maior que participar de uma agremiação, uma instituição. Participar da igreja de Cristo é perseverar em amor. Obrigado, amado. Quantas vezes você já viu pessoas feridas? Porque a pessoa se preocupou mais com o equipamento do que com a pessoa. Talvez com o que ia ser feito do que com a pessoa. Nós temos que aprender cada dia com Cristo que o modelo que nós somos chamados a cultuá-lo, exaltá-lo, é colocar em primeiro lugar o amor ao nosso Senhor e o amor aos nossos irmãos. Aquilo que eu estou fazendo vai edificar o meu irmão? Não, vai até atrapalhar. Então, peraí, eu vou rever então isso. A palavra do apóstolo Paulo, ela aponta a um serviço em amor, em verdade, de maneira sincera, de maneira a pertencer. Aquele irmão pertence ao mesmo corpo que eu. Nós somos um corpo só, e o nosso corpo se chama o corpo de Jesus Cristo. Cada irmão e cada irmã que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Para quê, amados irmãos? Para que nós vivamos não uma comunidade em disputa. A igreja de Corinto vivia uma comunidade em disputa. Eu tenho a voz tal, sem mim ninguém pode cantar igual. Isso é coisa dos nossos dias, né? Em Corinto eu tenho o dom de, falar em línguas. Eu profetizo. O outro dizia, eu tenho o dom de misericórdia, e tantos dons que tinha a igreja de Corinto. Paulo diz, se nós não partirmos da premissa que nós somos a comunidade em amor, nós estamos fazendo para o Senhor e sendo reprovados por meio dos nossos dons. Qual é o paralelo da igreja de Corinto? Corinto é a igreja problemática. Qual é a igreja que recebeu elogios? E nós temos registrada na palavra de Deus a igreja primitiva. Como era a igreja primitiva? Se alguém tinha uma necessidade, se alguém precisava de apoio, estava sempre alguém lá para apoiar. A igreja primitiva com os apóstolos, no início, ela se preocupou em abençoar, em servir, em amor. Não é só servir a cesta básica. Tem hora que você tem que servir o irmão com misericórdia, com perdão. Você tem que servir o irmão de vez em quando. Fala assim, não, eu vou estender sobre ela. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro explica. Eu vou cobrir a Débora, essa miserável pecadora. Cruzeirense, né? Ela pisou no meu calo. Pedro diz, o amor cobre multidões de pecado. Eu digo, Débora, você está pisando no meu pé, mas eu falo para Débora, me ajuda aí, te amar, Débora. Eu quero te amar, mesmo cruzeirense, pisando no meu pé, você pisou, aconteceu isso. Vamos resolver isso em amor a Jesus Cristo? A igreja de Cristo Jesus é ensinada a viver em amor, de maneira que esse amor é em todas as circunstâncias, para não gerar o quê? Disputa. Você viu o que a Débora fez? Então, vamos montar o grupo contra a Débora. Vai ser o grupo contra a Débora e o grupo da Débora contra eu. E o que acontece no meio da igreja? Qual é o nome disso? Divisão. Paulo está dizendo, pode ter uma igreja abarrotada de dons. O maior de todos é quando a pessoa entende que a nossa vida é uma vida serviçal, em amar, em ter misericórdia. E muitas vezes o amor é dizer, irmão, vamos tratar esse assunto e resolver isso, eu e você?
É a manifestação graciosa do Evangelho de Cristo. Porque eu e você, amado irmão, independente de quem você é, a história que você tem, nós somos unidos por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Você pode ter o legado, a história, assim qualquer um de nós. O que nos une é muito maior do que a minha história, a minha experiência, a sua vida. Tudo o que nos une é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus deu um exemplo. Quantos irmãos querem aqui a igreja Presbiteriana Semear crescer? Amém? Jesus disse um exemplo para os fariseus. Pode uma casa dividida prosperar? Não. Estava dando um exemplo dos fariseus, porque eles falaram que ele expulsava por Beelzebu. Não pode acontecer isso. Uma casa dividida jamais prosperará. A igreja de Corinto, muito provável, colheu consequências desses erros. E depois, o apóstolo Paulo está orientando não só a igreja de Corinto, uma igreja que quer avançar, cresce em amor, em misericórdia. É uma igreja perdoadora. Quem veio quarta-feira aqui? Se você não veio, você perdeu a oportunidade. Vou começar a fazer aqui assim, Silvinho. Procura o irmão que você acha que é o pior de todos aqui. Aí o pastor, pastor, vai ficar ruim para nós, velho. Com quem você sentar para orar, você ora com ele e fala assim, Senhor, obrigado, porque esse miserável pecador é meu irmão em Cristo Jesus. Se eu tenho qualquer coisa contra ele ou contra ela, a tua obra cobre os nossos pecados. Nós resolvemos as nossas diferenças por causa do amor e da obra de Jesus Cristo no Calvário. Louvado seja Deus. Como é bom dobrar os joelhos e falar, Senhor, como é maravilhoso não ser tratado do jeito que eu merecia. Assim também vou fazer com aquele que não merece, mas eu devo amor a ele. Vamos crescer enquanto igreja? É a igreja de Corinto, lição que Jesus trouxe para ela por meio de Paulo e aplicada a nós também. Um segundo aspecto, vamos lá, caminhando. Esse texto é tão complexo, hein? Já imaginou quando que eu separaria 1 Coríntios 14, Rogério Gomes, para pregar num domingo à noite, né? Segundo aspecto, o culto deve ser centrado em Cristo. Em primeiro lugar, o culto deve ser uma manifestação das nossas vidas em amor a Jesus e uns pelos outros, por meio dos dons, por meio daquilo que Deus nos deu. E agora, o culto deve ser centrado em Cristo. Põe no 20 aqui, 21, estou meio calorado aqui agora abriu lá, só para me ajudar, Machado. Leia comigo o verso 3. Verso 3. Vamos começar no 2, perdão. Pois quem fala em línguas, não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Verso 3, vamos até o 5. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba o quê? Edificação. Faltou a parte B do versículo 1. Procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Paulo está ensinando a igreja. Todo mundo queria o dom de línguas. Todo mundo estava manifestando, nem todos, mas a grande maioria, dom de línguas. Ué, pastor, não mudou muito nos dias de hoje?
Verdade, né? Tem muita relação com o que muitas vezes se vê nas igrejas aí fora. Mas vamos entender. Paulo diz: pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas para Deus. Ninguém o quê? Nós estamos aqui estudando uma passagem que fala que o dom de línguas é bíblico. O dom de línguas pode ser experimentado pela igreja, mas tem condições para isso. O primeiro aspecto: nós, teologia reformada, confessionais que somos, cremos que esse dom de línguas aqui é um dom de línguas como aconteceu na igreja primitiva. As pessoas se reuniram ali para aguardar o Pentecoste, os discípulos e uma multidão de discípulos, aguardando o derramamento do Espírito, não foi isso? Atos 2. E chegou o dia do Pentecostes, o Espírito foi derramado, irmãos? Sim ou não? Acontecia a festa do Pentecoste. Como é que as pessoas ficaram impressionadas? Esse homem que é galileu está ensinando e falando a respeito de Cristo na minha língua da cidade, da região que eu moro. Ou seja, o dom de línguas que eles receberam era o quê? Idiomas. Eles estavam pregando de maneira que eles não fizeram curso para aprender esse idioma, e agora pregavam com ousadia, glorificavam o nome de Cristo, e as pessoas que vieram de regiões, Cirene, regiões distantes de Jerusalém, ouviam a pregação e falavam: mas esse cabra nunca foi lá? E está pregando na minha língua? A palavra do Senhor diz que as multidões ficaram admiradas e disseram: são homens iletrados, e agora estavam manifestando esse dom que procede do Senhor. Mas notem, o verso 2 diz: aquele que fala, mas fala para Deus, ninguém o entende. Dentro da comunidade de Corinto, não tinha estrangeiros. A igreja estava reunida e não tinha ninguém de fora. Então, quando eles falavam essa língua, esse dom, ninguém entendia, porque não tinha nenhum estrangeiro, nenhuma pessoa identificada como estrangeira no meio do culto. E Paulo diz: mas fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Que mistério é esse, pastor? Mistério. O mistério aqui é uma língua desconhecida. Como é que você vai no meio de uma igreja que ela é toda grega, de repente alguém começa a falar línguas diferentes, idiomas diferentes? Como é que a igreja iria ser o quê? Edificada. Paulo diz: eu desejo que vocês tenham o dom de línguas, será útil na pregação do evangelho. Mas, vamos lá comigo? Verso 5: eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem. Paulo está dizendo: vocês não devem procurar tanto o dom de línguas, vocês devem procurar o dom de profetizar. Agora alguém aqui vai girar no manto, hein? Não? A Débora deu uma risada, acho que ela já beirou essa turma aí. Por quê? Porque profetizar para muita gente é falar: hoje o pastor, eis que teu vaso fala e o teu servo ouve, né? Depende. Se for as escrituras, a gente recebe, amém, Jonathan? Agora, se for a expectativa de revelação do que aconteceu com você, dos seus pecados ocultos, tudo isso, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: não é profecia. Nada disso tem a ver com o dom da profecia. A revelação aqui, por meio da profecia, é a revelação das Escrituras. Presta atenção, verso 5. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas,
a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Quando um servo, uma serva de Deus, por sinal, lá no finalzinho nós vamos ver a respeito da mulher, mas nós já estudamos em 1 Coríntios 11, a mulher deve profetizar, mas sem ter a posição de autoridade. Quer que eu interprete para os nossos dias? Ela pode pregar todo o desígnio da palavra de Deus, amém? Mas não no culto de domingo, porque essa é a função dos presbíteros. Sejam presbíteros regentes, pastor, ou melhor, regentes e os docentes como os pastores. É uma posição de autoridade que Deus que deu. Mas a mulher não pode pregar num culto sábado? Pode. Numa escola dominical? Pode. Pode. Uma mulher não pode orar num culto de domingo? Pode. Ela não está assumindo para ela uma posição de autoridade. Ela não está fazendo com que o homem seja colocado submisso à sua condição. Não. Quando a mulher ocupa de maneira correta, ela faz e faz aprovada pelo Senhor. Capítulo 11 nós estudamos isso. Elas queriam profetizar, mas queriam fazer o quê? Vocês estão esquecendo? Tirar o véu, louvado seja Deus pelos crentes que lembram. Queria profetizar, mas queria tirar o véu. Você pode profetizar, mas na hora certa, do jeito certo, biblicamente. Biblicamente. Quem nos direciona para o culto é as Escrituras. As Escrituras nos norteiam para caminharmos de maneira que possamos estar centrados em Cristo. Perceba, amado irmão. Então, o segundo aspecto, o culto deve ser centrado em Cristo. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo? Se você falar em línguas, as pessoas não vão entender. Mas se você profetizar, o que seria isso? Você anunciar a palavra do Senhor, você ensinar a palavra de maneira que as pessoas ouçam no seu dialeto, elas serão edificadas. Estava pensando essa semana, louvado seja Deus, que a nossa igreja tem vários irmãos e irmãs que estão se esmerando para serem usados pelo Senhor como profetas. Diz amém. Você não sabe o quanto é bom, Roberta. Fala assim, Roberta, você não está podendo agora? Surge uma irmã do nosso meio lá, para levar a palavra também. Que bênção. Eu falei assim, eu ouvi assim, pastor, precisou, pode contar comigo. Eu falei, que isso? Fala, Senhor Jesus, pela tua serva no nosso meio. A relação de você se esmerar, cada dia mais desejar a palavra do Senhor. A sala de adolescentes está cheia de servas do Senhor, que são usadas pelo Senhor, e eu não penso que elas passam lendo o gibi durante a semana. Elas passam a semana se esmerando na palavra e dizendo, Senhor, me use para falar com aqueles adolescentes. Opa! No nosso meio, Deus desperta, Deus vocaciona homens e mulheres para manifestar a edificação por meio das Escrituras, como profetas do Senhor. Boca de Deus, por meio das Escrituras. O texto da palavra do Senhor em Colossenses, abra comigo aí, Colossenses 3. Verso 16. A palavra do Senhor diz assim: Colossenses 3,16. Deixa eu pegar aqui que confundi. Vamos juntos? Que a palavra de Cristo, vamos bem forte, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Vamos 17. E tudo o que fizerem,
seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Notem, instruam, sejam usados por Deus, por meio da pregação da palavra. Desejem ser usados por Deus como profeta. Senhor, eu quero ser usado, me use para anunciar a tua palavra. Paulo está dizendo, eu desejo que tenha muito mais do que dom de línguas, pessoas que anunciem todos os desígnios de Deus, por meio das santas escrituras. Há poucos dias atrás, agora me lembrando, escola dominical, né? Sempre pega no pé da Débora. Pregação compacta. É 5 minutos. Eu já falei para ela, dá vontade de ouvir mais. Louvado seja Deus, quando a palavra do Senhor é anunciada, Deus, por meio do seu Espírito, usa a sua palavra para edificar a igreja. Caminhando, Lucas 24, 27 diz assim, Jesus foi ensinar para 2 discípulos desanimados. Tem discípulo que desanima, né? Jesus está morto, vou voltar a fazer minhas atividades. Jesus foi e consolou os discípulos a caminho de Emaús. Olha o tempo que Jesus gasta, Jéssica. Lucas 24, 27. E começando por quem? Moisés. Onde que está Moisés? Lá nos 10 mandamentos, lá no decálogo, o contexto de lei. Começando por Moisés e todos os profetas. Pensa o tempo que Jesus gastou aqui. Ele gastou tempo ensinando toda a palavra que já tinha sido revelada e explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus gastou o tempo dizendo, já foi revelado, está aqui, e a mensagem é a respeito de mim, a respeito da minha pessoa, Cristo Jesus. O Senhor nos dá o exemplo, nós devemos nos esmerar em cada dia mais conhecer a palavra do Senhor, para sermos usados. Quem sabe Deus não te use como profeta de Deus na vida de alguém. Coisa triste é encontrar um crente monossilábico, mas não é porque sabe falar não. Não é porque tem problema cognitivo, não. E tem problema de desnutrição bíblica. A boca dele não pode profetizar 10 palavras pautadas nas escrituras, mas é porque ele não conhece. Coisa triste isso. Coisa triste. Paulo está dizendo, edifiquem uns aos outros, sejam prontos para vocês utilizar o dom que Deus deu. E esse dom é tão lindo, porque edifica por meio da palavra do Senhor Jesus. Calvino diz, no culto nada é legítimo, senão o que promove a edificação pela clara doutrina de Cristo. Olha só, não dá para inventar nada que não seja o holofote na pessoa bendita de Cristo Jesus. Um terceiro aspecto, caminhando para o final. O culto deve ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém? O pessoal acha que presbiteriano, hoje não tem mais essa imagem, né? Mas eu pensava, há 20 anos atrás, 25, que o dia que eu entrasse num culto presbiteriano, os meus pés iam congelar. Porque eu pensava assim, lá não acontece o mover do Espírito Santo. Eu pensava, lá não vai ter uma rajada de línguas. Porque eu achava que a rajada que era poder. Mas o dia que eu entrei para ouvir uma pregação e participar de um culto presbiteriano, eu tinha acabado de sair de uma semana que eu taquei pedra no gigante. Vocês não sabem o que é isso. Não desejo para ninguém na face da terra. A igreja católica tinha o teatro no século 10, 12, 11 para evangelizar a igreja. A igreja neopentecostal fez no Brasil desserviço,
de trazer as campanhas com imagens, inclusive de gigantes, para serem derrubados por meio de pedras que o povo taca mesmo. O dia que eu participei desse culto, eu falei assim, olha, eu vou lá conhecer o pessoal que tem o pé de gelo, porque eu estou cansado desse movimento estranho aqui. E aí eu sentei no culto, participei do culto. Já gostei do louvor. Ninguém ficou derretendo. Na hora da palavra, quanto mais o pregador anunciava o texto bíblico, mais o meu coração começava a derreter, mais o meu coração começava a ficar, Senhor, como é bom ouvir a tua palavra, como é bom ouvir a tua voz. E eu percebi uma ação poderosa do Espírito Santo trabalhando na minha vida, e eu disse, aqui eu pude experimentar a ação do Espírito Santo. Então conta para alguém lá que tem o preconceito, fala assim, irmão, você está perdendo. Quando a palavra é anunciada, é aí que Deus trabalha nas nossas vidas. Fora disso, é histeria. Fora disso, é manifestações de dons, colocando a ênfase não no Espírito Santo, mas na pessoa. Leia comigo, 14:12. Vamos voltar lá. 1 Coríntios 14:12. Diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Verso 14, perdão, 14:12. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Verso agora 15. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Agora, verso 26. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Vamos juntos? Que tudo seja feito para edificação. Verso agora, vou continuar até o 33. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e que haja o quê? Alguém que interprete. Para o quê da igreja? Para a edificação da igreja, porque senão a igreja não é edificada. Paulo está dizendo, verso 28, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, presta atenção aqui, a pessoa que tem o dom verdadeiro do Espírito pode receber hoje? Eu acredito que pode receber. Existe essa regra que todo mundo recebe? Não, é com Deus. É uma relação que para mim, hoje nos nossos dias, ela é muito relacionada à pregação missionária. Agora, o texto diz, se você vai falar essa língua que ninguém conhece, eu não estou falando do Chupa Bala House. Lembra, Priscila? Eu fiquei ouvindo tanto, Roger, que eu falo várias vezes, isso aí é novo, isso aí ele inventou um inglês misturado lá, aquele maluquinho, coitado. É que a gente vai ouvindo tanto o dom de línguas do irmão, você já viu isso aí? Diz uma história que os meninos de um irmão ouvia tanto a pregação de um pastor que falava em línguas no púlpito, que os meninos de 5 e 6 anos, tudo falava na casa dele também, a língua do pastor, a língua que era o dom que o pastor falava nas pregações. Não é essa glossolalia, não, essa réplica de sons. Nós estamos falando de dom verdadeiro. Dom verdadeiro.
dons que Deus dá. E quando Ele dá, Ele é soberano, é com Ele. Agora note que haja quem interprete, para que a igreja seja edificada. E aquele que não tem alguém para interpretar, que fique ali em silêncio, orando ao Senhor, sem atrapalhar o culto, e ele é edificado, porque mesmo ele não sabendo o que está falando, o dom verdadeiro, ele mesmo assim é edificado. Porque você, por exemplo, falar algo que louva ao Senhor e bendiz o Senhor em holandês, não exalta o Senhor? Todo dom sempre tem uma edificação para a própria pessoa. Mas é o dom que vem de Deus. Eu tenho 25 anos de neopentecostalismo para cá. Fui neopentecostal 3 anos divino. Tem que confessar. E depois disso, conheci a igreja presbiteriana. Eu nunca conheci. Deus pode dar, Eliana? Pode, porque Ele é Deus. Mas não está assim, sendo oferecido no atacado, de qualquer maneira. Isso aí é indução para manifestar que a pessoa é espiritual. Nós vamos agora adentrar esses aspectos. Notem, muitos pensam que um culto cheio do poder de Deus é uma manifestação indiscriminada de dons. Um levanta, fala em língua, o outro profetiza. Me mandaram um vídeo esses dias, que eu falei, mas o que é isso? Parece mais um centro de qualquer coisa, menos um culto. O culto, se chegar uma pessoa aqui, pelo jeito todo mundo é conhecido, se chegar uma pessoa que nunca sentou na igreja, ô Lucas, você pode ter estranhado a liturgia, mas no primeiro dia que você sentou nesse banco aí, Lucas, eu tenho para mim que você entendeu tudo que foi falado, sim ou não? Quem nunca entrou numa igreja evangélica, nunca entrou numa igreja católica, mas que senta a primeira vez, tem que entender, tem que ser edificado por meio da palavra, de todos os atos do culto, colocando a pessoa de Cristo como centralizada. É a ação do Espírito Santo. A ação de nos dar a graça, atuando o Senhor sobre nós, atuando o Espírito Santo, mas não em desordem, não em êxtase descontrolado. Aqui, uma coisa muito, muito bonita. Quantos de nós aqui já não foi visitado pelo poder de Deus num culto e dá uma vontade de chorar? E você não fica só na vontade, não, você chora. É maravilhoso. Nós não estamos falando de negar emoções, mas é uma emoção produzida não pelos equipamentos de som, não pela narrativa daquele que é o coach, mas pela exposição das Escrituras, e o Espírito de Deus, o momento de louvor, a letra centrada em Cristo, trabalha em nossas vidas. A direção do Espírito, ela tem uma ordem. Paulo diz, tem um monte de dons aí. Você já pensou como é que estava a igreja de Corinto? Eu fiquei escandalizado com o irmão que mandou o vídeo da igreja dos nossos dias. Fazer um vídeo em Corinto, Henrique, Silvinho, e mandar para a turma, devia escandalizar também, viu? Devia ser uma competição, um quase dando tapa no outro para manifestar o dom que tinha. Paulo diz, para com isso. 1, 2, no máximo 3, em ordem, um após o outro, e que haja a interpretação, senão que todos se calem. Caminhando, 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus, vamos juntos? Porque Deus, sim, de paz, com em todas as igrejas. A igreja de Cristo não é igreja de confusão. Se entrar uma pessoa, eu repito aqui, e que não conhece o Evangelho, uma coisa ele não pode sair daqui, escandalizado pela desordem do culto. Esse culto é do Senhor, esse culto é a ação do Espírito Santo. Nós não vemos, mas ela acontece, e nós sabemos que a nossa parte é zelar pelo culto do Senhor. 14:40. Tudo, porém, seja feito de qualquer jeito, do jeito que você achar melhor, é assim? Tudo, porém, seja feito com decência
e ordem. Louvado seja Deus por isso. Quando eu entendi que a manifestação do poder de Deus acontece com ordem, com decência intelectual. Ô Paulo, eu fiquei com 20 anos, falei assim, ó, eu não sou tão tolo para precisar de teatro para ouvir a pregação. Eu não sou tão menino para ter que discernir só com imagens. Cadê a pregação nas Escrituras? A ação do Espírito Santo, ela pode não ser vista com esses olhos físicos, mas aonde o culto é centrado em Cristo, a manifestação poderosa do Espírito Santo, e as pessoas, os crentes, são edificados, são confrontados, são santificados, e muitos são regenerados. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de quê? Poder. Aleluia. Poder. Eu falei hoje pela manhã, eu tenho que falar, né? O almoço foi bom, viu, gente? Quem estava hoje aqui ouviu. Prometeu que cumpriu, viu, Camila? Tá certo que eu fui com uma expectativa lá em cima, mas é tão bom ser bem suprido, né? Tem crédito comigo uma semana. Marido, né? Você tem apetite pela presença de Cristo Jesus na sua vida? Você tem essa alegria de caminhar com o Senhor, de dizer, Senhor, como é bom experimentar a manifestação do Teu poder. Antes eu tinha um prazer totalmente equivocado, mal empregado nessas coisas, e hoje o meu coração se alegra na Tua presença bendita. É um prazer Te adorar. Não há mais sentido em minha vida a não ser viver no centro da Tua vontade. Poder de Deus sobre a sua vida. Se você experimentou uma mudança de 180 graus na sua história, você experimentou poder de Deus sobre a sua vida. Uma vez o pastor falou assim, mas como é que é os cultos lá? Aí ele explicou assim, igual a sua comida. Ué, qual a minha comida? É. Quem lembra aqui, domingo hoje foi fácil lembrar, né, Roger? Hoje foi fácil. Quem lembra o que comeu quarta, quinta-feira, no almoço? Na segunda passada, alguém lembra? Não lembra, né? Coisas ordinárias, não é? Talvez você sabe até de cor. Comum. Assim é o culto. A liturgia é a mesma, a Bíblia é a mesma, mas essa palavra é como essa comida. Você pode não lembrar muitas vezes, mas essa comida que você não lembra, que você utilizou semana passada, ela te sustentou a semana toda e te fez chegar hoje aqui, firme e saudável, para ser alimentado novamente. A manifestação da palavra do Senhor é poder de Deus. E para nós terminarmos, o culto deve glorificar a Deus e edificar a igreja. Um aspecto que Paulo trabalha aqui, eu repito o verso 26. Que fazer então, irmãos? Quanto a vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. Quantas vezes nós desempenhamos o nosso trabalho ordinário, de nós estarmos prestando culto ao Senhor, você vindo à igreja, trazendo a sua família, e dizendo, Senhor, eu quero nesta noite glorificar o Teu nome, eu quero exaltar o Teu nome, e por meio dessa compreensão, você é edificado. Tem uma palavra do pastor John Piper, que ele diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele.
de você vir aqui hoje e dizer: Senhor, eu vou para a tua presença e quero que o Senhor edifique a minha alma. Eu tenho prazer na tua presença. Senhor, tu és a razão de eu estar aqui. Quem conhece aquele que veio para a igreja para casar? Além do Paulo Pereira, né? E o Paulo Pereira, a gente já conhece a história tão graciosa que foi, né, Andréia? Eu conheço uma dezena de gente que vem para a igreja por tantos motivos, mas quando essa pessoa nasce de novo, a maior alegria dela não é cumprir o pedido da mãe e do pai, não é para encontrar alguma coisa, é para louvar, engrandecer, exaltar, não o pastor da igreja, a equipe de música, mas a adorar e bendizer aquele que é digno de ser adorado, a pessoa bendita do Senhor nosso Deus. E aí você vem assim: como é bom encontrar prazer na presença de Deus, como é bom nos encontrarmos aqui, adorarmos ao Senhor e a minha alma ter júbilo. É a manifestação real que o Espírito Santo nos traz, para que o nome do Senhor seja edificado, e nós, em torno da palavra, sejamos fortalecidos. Hoje o nosso irmão presbítero Machado leu um texto, que eu repito agora para nós encerrarmos, Atos 20, 32. Atos 20, 32. Agora, pois, é o apóstolo Paulo. Eu os entrego aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Amado irmão, se você no seu coração, cada dia que vier a um culto, dizer: Senhor, eu desejo te adorar, eu desejo te exaltar, e eu desejo que o poder de Deus edifique o meu coração por meio da pregação da tua palavra, você encontrará alimento para ser sustentado e fortalecido diariamente. Vamos orar? Eu quero convidar você a nós refletirmos então os aspectos que nós vimos. Vivamos em amor. Fique em pé, pode ficar em pé. Nós fomos chamados por Jesus Cristo. Tinha um rapaz, eu sempre conto essa história. Tinha um rapaz na minha época de colégio, ensino médio hoje, né? Ele era um crente da minha igreja. No sábado ele falava essas línguas que não passava de suposições e sugestões emocionais. Mas na minha época eu pensava assim: nossa, ele tem o dom de línguas. O problema é que durante a semana eu ficava com medo que ele de repente decidisse me bater, porque ele batia em todos os meninos da escola que conversassem com a namorada dele. E a danada da namorada dele estava na minha sala. Então eu orava: Senhor, me dê o dom de línguas, que eu queria ser igual a ele, e me livre dele também. Que inconsistência, que incoerência. Nós somos chamados para sermos agentes de amor. Se um dia você parar assim e falar: mas qual dom que eu tenho? Olha, eu estou aprendendo a amar os meus irmãos de uma maneira que eu nunca imaginei. O Espírito Santo está agindo na sua vida. Estou tendo mais alegria de congregar no meio do povo, que eu não tenho tanta afinidade, mas eu estou lá, eu gosto, e comecei a gostar mais. É o Espírito de Deus trabalhando nas nossas vidas. Que você seja um agente em amor, em perdão, seja um perdoador, seja um misericordioso, estenda a mão, cubra alguém de amor, para que nós sejamos uma igreja que glorifique o nome de Cristo.
que nós sejamos cada dia mais uma igreja cheia de dons, mas para servir ao Senhor Jesus. É tão bonito você ver pessoas dispostas a servir, independente de quem vai ver, quem não vai ver, quer se envolver para a glória do nome de Jesus Cristo. É gente vocacionada, é gente que entendeu, que passou por tantos anos em igrejas, que o que mais se destacava era quem tinha o maior dom. Aqui não tem maior dom, aqui todos que são agraciados pela salvação em Cristo Jesus, possuem dom, e nós fazemos isso para a glória de Cristo. Um atua de maneira diferente, em áreas diferentes, mas faça isso com entendimento. Nós somos todos servos, irmãos, para servirmos. Que Deus nos dê a graça. Ore por esse pobre pecador aqui da frente, para que eu seja cada dia mais um pastor cheio do Espírito Santo, para anunciar todo o desígnio da palavra de Deus. Ore pelo Divino, ore pela Eliana, pela Roberta, pela Nath, pela Camila, cada irmão que abre a boca, Débora, cada irmão que abre a boca nos nossos grupos, no culto, e você, crente, nós sejamos edificados e cheios da presença do Espírito de Deus. E eu termino, que nós possamos viver assim para glorificar e bendizer o Senhor. Vem a equipe da música aqui já à frente. Senhor, obrigado por essa noite, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o dono da igreja. E como dono da igreja, quem estabelece o padrão não são os homens, mas o Senhor. Que nós não sejamos como homens que procuraram fogo estranho na presença do Senhor, mas que nós nos centremos na Tua santa palavra, Senhor. Se tem faltado apetite para o Teu servo, para a Tua serva, da Tua palavra, aviva o Teu filho, Senhor. Aviva a Tua filha, Senhor. Que nós possamos experimentar o poder do Teu Espírito por meio da Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos edificados da nossa relação na nossa casa, no nosso momento a sós, no nosso quarto, com a Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos edificados ao dobrarmos os nossos joelhos e nos derramarmos e nos colocarmos totalmente dependentes do Senhor, fracos, mas declararmos que os nossos olhos estão postos em Ti. Que nós sejamos avivados, que nós sejamos renovados, que nós sejamos cheios do poder do Teu Espírito Santo. Faz de nós uma igreja madura, faz de nós uma igreja bíblica, faz de nós uma igreja amorosa, para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor nos abençoe enquanto igreja, nos leve para as nossas casas, guardados e abençoados pelo Senhor. Livra-nos, ó Senhor, do mal, livra-nos, ó Senhor, dos agentes do mal, proteja-nos, ó Senhor. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida dos Teus servos, que necessitam de saúde. Oramos pela vida do Chiol, que o Senhor venha de encontro ao Teu servo, sustentando, dando paz, graça. Oramos pela vida da Raquel, que o Senhor possa completar a cura naquele joelho. Te louvamos pelo livramento que o Senhor deu, de não ter nenhuma consequência, sequela no seu joelho, com a questão da medicação que não foi usada. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Gil, da Roberta. Cure completamente esses Teus servos. Cure completamente a vida da Sueli. Estende a Tua mão de poder sobre essa Tua serva, Senhor. E venha de encontro às necessidades de cada um dos Teus filhos aqui presentes. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém.